Você sabia que plantar a semente certa no dia errado pode destruir meses de trabalho na sua horta? Hoje nós vamos desvendar exatamente o que plantar em abril de 2026, com um calendário completo, dia após dia. Eu prometo que até o final deste vídeo, você terá o mapa exato para transformar o seu quintal ou varanda em uma verdadeira fábrica de alimentos frescos. Mas aqui está uma verdade que pouca gente aceita. A maioria das pessoas acha que o segredo de uma colheita gigante é usar fertilizantes caros. Isso é uma mentira. O verdadeiro segredo milenar está no tempo exato do plantio. Nós vamos revelar verdades surpreendentes sobre a terra hoje. E eu quero saber de você desde já. Deixe nos comentários qual foi a última planta que você tentou cultivar e não deu certo. Vamos resolver isso juntos. Antes de sujarmos as mãos de terra, precisamos entender o momento em que estamos. Abril de 2026 é um mês mágico para a agricultura. Em muitas regiões, marca a chegada de temperaturas mais amenas, o famoso outono. O sol já não queima as folhas jovens com tanta agressividade e a umidade do ar começa a mudar. Historicamente, os grandes agricultores sempre usaram os meses de transição para preparar o terreno para as culturas de inverno. Além do clima, nós trabalhamos com o calendário lunar. A gravidade da Lua não puxa apenas as marés dos oceanos, ela também puxa a seiva dentro das plantas. Quando entendemos o movimento dessa seiva, nós sabemos exatamente se devemos plantar uma raiz, uma folha ou um fruto. É matemática misturada com a natureza. Vamos começar o nosso calendário com os dias 1 e 2 de abril. Este é o momento perfeito para focar nas culturas de raízes. Pense em cenouras doces, beterrabas suculentas e rabanetes crocantes. Muitas pessoas acreditam no mito de que qualquer terra compactada serve para plantar cenouras, desde que você regue bastante. Mas isso é um erro fatal. Se o seu solo for duro ou cheio de pedras e torrões, as suas cenouras vão crescer curtas, tortas e bifurcadas. Imagine puxar uma cenoura da terra e ela parecer uma mão estranha com vários dedos, em vez de um cone perfeito. Ninguém quer isso. Portanto, nesses primeiros dias, dedique um tempo extra para afofar muito bem a terra. Deixe o solo leve como uma esponja. As raízes precisam de espaço livre para respirar e crescer para baixo, sem barreiras. Pegue suas sementes e faça sulcos bem rasos usando os dedos. Espalhe as sementes com muito cuidado, porque elas são minúsculas. Cubra com uma camada fininha de terra peneirada. Lembre de regar de forma muito suave, usando um regador de bico fino, para não desenterrar as sementes que você acabou de plantar com tanto carinho. Avançando para os dias 3 e 4 de abril, o nosso foco muda drasticamente. Agora é a hora de brilhar com as hortaliças folhosas. Alface, rúcula, almeirão e espinafre são as estrelas destes dias. Existe uma ideia falsa de que folhas verdes precisam de sol direto o dia inteiro para crescerem fortes. Na verdade, o sol excessivo do começo da tarde pode queimar as folhas macias da alface e deixá-la com um gosto muito amargo. Pense em uma salada de alface americana bem crocante e fresquinha. Para conseguir isso, o ideal é escolher um local na sua horta que receba o sol da manhã, mas que tenha uma sombra leve durante as horas mais quentes do dia. Nestes dias 3 e 4, prepare os seus canteiros ou vasos com bastante matéria orgânica. Humus de minhoca é maravilhoso para as folhas, pois é rico em nitrogênio. O nitrogênio é o verdadeiro combustível que faz as folhas crescerem grandes e num verde muito vibrante. Semeie a rúcula em linhas contínuas e você verá pequenos brotos aparecendo em menos de uma semana. É uma das plantas mais rápidas e gratificantes para se cultivar nesta época do ano. Chegamos ao dia 5 de abril e precisamos falar sobre um tema polêmico: os tomates. O mito comum diz que o outono não é época para plantar tomates de jeito nenhum. Mas vamos desmistificar isso agora. Se você mora em uma região onde o inverno não tem geadas severas, o dia 5 de abril
É excelente para semear tomate cereja. O tomate cereja é muito mais resistente ao frio moderado do que os tomates grandes de salada. Imagine colher pequenos tomates vermelhos e doces como balas, mesmo quando o clima estiver mais fresco. O segredo aqui é o berçário. Não jogue as sementes de tomate direto na terra fria. Use pequenas sementeiras ou copos de papel reciclável. Mantenha esses copos em um local protegido do vento, talvez perto de uma janela que receba muita luz dentro de casa. Quando as mudas atingirem cerca de 10 centímetros e tiverem 4 folhas de verdade, elas estarão prontas para enfrentar o mundo lá fora. Plantar tomates em abril exige apenas que você seja mais protetor no início da vida da planta. Nos dias 6 e 7 de abril, o nosso calendário pede que você transforme o seu quintal em uma farmácia natural e perfumada. É a hora de plantar ervas aromáticas e medicinais: salsinha, cebolinha, coentro, manjericão e hortelã. Há um erro muito comum que os iniciantes cometem ao plantar ervas. Eles misturam tudo no mesmo vaso. Isso é uma tragédia anunciada. Por exemplo, a hortelã é uma planta extremamente invasiva. Se você colocar a hortelã junto com a salsinha, em poucas semanas a hortelã vai roubar toda a água e os nutrientes, sufocando as outras plantas. A imagem perfeita aqui é ter vários vasos pequenos e coloridos, um para cada erva, enfileirados na janela da sua cozinha. Nos dias 6 e 7, foque em semear o coentro e a salsinha. As sementes de salsinha demoram muito para germinar, às vezes até 3 semanas. Um truque de mestre é deixar as sementes de salsinha de molho em água morna por 24 horas antes de plantar. Isso quebra a dormência da semente e acelera a germinação de forma mágica. Os dias 8 e 9 de abril não são dias de semear, mas sim dias de curar o seu solo. Para ter uma colheita gigante, a terra precisa estar viva. Muitas pessoas compram sacos de terra preta no supermercado e acham que isso é suficiente. Mas a terra ensacada muitas vezes é pobre e compactada. O segredo dos grandes mestres da horta é a compostagem. Pense na terra não como sujeira, mas como um estômago gigante que precisa de comida de qualidade. Nestes 2 dias, dedique tempo para incorporar esterco curtido, torta de mamona ou farinha de ossos nos canteiros vazios, que receberão mudas em breve. Revolva a terra com uma pá até uma profundidade de pelo menos 20 centímetros. Se você encontrar minhocas enquanto faz isso, comemore. As minhocas são os engenheiros do solo. Elas cavam túneis que levam oxigênio para as raízes, e o cocô delas é o melhor adubo do planeta. Deixe a terra descansar após essa adubação. Ela precisa de alguns dias para digerir esses nutrientes antes que você coloque raízes sensíveis ali. Chegamos aos dias 10 e 11 de abril, e agora o foco total são as leguminosas, ervilhas e vagens. Há uma beleza enorme em ver uma planta escalar graciosamente por uma treliça. E este é o momento perfeito para plantá-las, porque elas adoram as temperaturas amenas do outono. Existe um mito de que ervilhas precisam de muito adubo para crescerem. Isso é falso. As leguminosas têm um superpoder incrível. Elas possuem bactérias em suas raízes que puxam o nitrogênio do ar e o injetam diretamente na terra. Elas criam o próprio fertilizante. Incrível, não é? O que você precisa fazer nos dias 10 e 11 é montar os suportes. Use varas de bambu, galhos secos ou telas de arame. Plante as sementes de ervilha a cerca de 2 centímetros de profundidade, bem perto da base desses suportes. Conforme elas forem nascendo, você as verá enrolando suas pequenas gavinhas na estrutura, subindo em direção ao sol. Além de deliciosas, as ervilhas vão deixar a sua terra muito mais rica para as plantas que vierem depois delas. Nos dias 12 e 13, o nosso calendário aponta para a família das brássicas. Estamos falando de repolho, brócolis e couve-flor. Essas são plantas de porte nobre e que prosperam no clima mais frio. Muitas pessoas tentam cultivar brócolis no pico do verão
e ficam frustradas quando a planta floresce precocemente, produzindo flores amarelas e nenhum alimento. Isso acontece porque o calor estressa a planta. Plantando agora, em meados de abril, você dá a elas o clima fresco que elas tanto amam. Um grande desafio com essas plantas são as lagartas. As borboletas brancas adoram colocar ovos nas folhas da couve. Uma ilustração prática de como resolver isso é usar o consórcio de plantas. Plante alguns pés de cravo de defunto ou de coentro bem no meio das suas mudas de brócolis. O cheiro forte dessas flores confunde as borboletas e atrai joaninhas, que são predadoras naturais das pragas. Nesses dias, faça covas profundas, coloque uma boa quantidade de composto orgânico no fundo e transplante as suas mudas de couve com bastante cuidado. Os dias 14 e 15 de abril são dedicados a corrigir o maior erro que os jardineiros cometem no outono: a rega excessiva. Durante o verão, nós nos acostumamos a jogar água nas plantas todos os dias. Mas em meados de abril, a evaporação cai drasticamente. Se você continuar regando com a mesma frequência, as raízes das suas plantas vão apodrecer. A terra vai virar uma lama fria e sem vida. O mito de que planta precisa de água todo dia precisa acabar hoje. A técnica correta é o teste do dedo. Afunde o seu dedo indicador na terra até a segunda junta. Se a ponta do seu dedo sentir umidade, não regue. Espere mais um dia. Aproveite os dias 14 e 15 para cobrir o solo da sua horta com palhada seca, folhas caídas das árvores ou serragem sem tratamento químico. Essa cobertura morta funciona como um cobertor. Ela mantém a temperatura da terra estável, evita que a água evapore rápido demais e impede que as ervas daninhas cresçam e compitam com as suas hortaliças. É um trabalho de proteção essencial. Dia 16 e 17. É hora de pensar nos bulbos dourados e brancos, cebola e alho. O plantio de alho no outono é uma tradição antiga e muito recompensadora. Muitas pessoas tentam plantar aqueles alhos que compram no supermercado e que já estão velhos e murchos. O resultado geralmente são cabeças de alho minúsculas e sem sabor. Para ter sucesso, você precisa comprar alho semente ou cabeças de alho bem firmes e orgânicas. O processo é fascinante. Descasque a cabeça de alho com cuidado, separando os dentes, mas não tire a casca fina que envolve cada dente individualmente. Plante cada dente com a parte mais fina apontando para cima e a parte chata, onde ficam as raízes, apontando para baixo. Afunde na terra deixando apenas a pontinha de fora. O alho é mágico. Um único dente, plantado agora em abril, vai passar o inverno todo se desenvolvendo lentamente debaixo da terra, e na primavera se transformará em uma cabeça inteira e nova. É a multiplicação da natureza acontecendo no silêncio do seu quintal. Nos dias 18 e 19 de abril, nós focamos na arte do plantio consorciado. Isso significa plantar amigas juntas. O mito é que você precisa ter um canteiro só de alface, outro só de cebola e outro só de cenoura. Na natureza, as coisas não crescem separadas em caixas perfeitas. A diversidade é a chave para uma horta forte. Por exemplo, plante cebolinhas intercaladas com as suas cenouras. O cheiro forte da cebolinha afasta a mosca da cenoura, uma praga terrível que destrói as raízes. Outro exemplo clássico e maravilhoso é plantar rabanetes em volta das covas de abobrinha. O rabanete cresce muito rápido, em menos de um mês, quebrando a terra e deixando o solo solto para as raízes da abobrinha se expandirem depois. Aproveite esses 2 dias para desenhar no papel como será o layout dos seus vasos ou canteiros. Pense em quem vai proteger quem. É como montar um time de futebol, onde cada planta tem uma posição e uma função específica para ajudar as outras a brilharem e produzirem mais. Chegamos aos dias 20 e 21 de abril. Vamos dedicar atenção especial para quem mora em apartamento ou tem pouco espaço. Cultivar em vasos exige uma estratégia diferente. O grande mito do cultivo em vasos
é usar pedras no fundo para drenagem achando que isso resolve tudo. Na verdade, a água pode se acumular logo acima das pedras, afogando as raízes. O ideal é usar uma camada de argila expandida e, por cima dela, uma manta de drenagem antes de colocar a terra. Isso garante que a água excedente saia limpa pelo fundo do vaso. Nestes dias, concentre-se em plantar vegetais de raízes curtas. O espinafre e a alface baby são perfeitos para vasos rasos. Imagine uma jardineira na sua varanda lotada de folhas verdes, pronta para você colher e fazer um suco verde logo pela manhã. Para vasos mais profundos, com pelo menos 30 centímetros de altura, você pode semear rabanetes e até mini cenouras. O importante é garantir que o vaso receba pelo menos 4 horas de sol direto por dia. Sem sol, não tem mágica. Dias 22 e 23. Este é o momento do calendário para a defesa ativa da sua horta. Com o clima mais ameno e úmido de abril, os fungos e os pulgões começam a aparecer sorrateiramente. O pulgão é aquele bichinho verde ou preto minúsculo que gruda nos brotos novos e suga a energia da planta até ela murchar. Existe o mito de que você precisa correr para comprar veneno químico na loja de jardinagem. Não faça isso. Você vai envenenar a sua própria comida. A natureza nos dá armas limpas. A ilustração perfeita para isso é a receita da calda de sabão. Rale um pouco de sabão de coco neutro, dissolva em água morna e coloque em um borrifador. Borrife nas folhas das plantas no final da tarde, quando o sol já estiver se pondo. O sabão resseca a carapaça dos insetos e eles desaparecem em poucos dias. Nesses 2 dias do mês, faça uma inspeção minuciosa na sua horta. Olhe debaixo das folhas. Levante os ramos. A prevenção e o olhar atento do jardineiro são os melhores inseticidas que existem. O dia 24 de abril é dedicado à colheita e ao replantio rápido. Uma horta produtiva não pode ter espaços vazios. Se você colheu um pé de alface, não deixe aquele buraco na terra criando mato. Preencha imediatamente. Neste dia, nós vamos focar nas sementes de ciclo super rápido, conhecidas como cultura de microverdes ou microgreens. São sementes de mostarda, agrião e beterraba que você planta bem juntinhas em uma bandeja rasa. O mito é que essas plantas precisam crescer até ficarem adultas. Pelo contrário, você vai colher essas plantinhas com uma tesoura em apenas 10 a 15 dias, quando elas tiverem apenas os 2 primeiros pares de folhas. O sabor dessas folhas bebês é uma explosão intensa na boca. Um punhado de microverdes de mostarda em um sanduíche transforma qualquer lanche comum numa experiência de alta gastronomia. Aproveite o dia 24 para preparar várias bandejinhas dessas. É uma colheita garantida, rápida e extremamente rica em vitaminas e minerais concentrados. Avançando para os dias 25 e 26 de abril, vamos falar sobre adubação líquida orgânica. As plantas se alimentam pela raiz, mas também pelas folhas. O mito comum é que adubo sólido no solo resolve tudo, mas às vezes a planta precisa de um remédio rápido, uma injeção de ânimo. O melhor exemplo disso é o biofertilizante caseiro, ou o popular chorume da composteira, diluído em água na proporção de 1:10. Nunca use puro, pois é forte demais e pode queimar a planta. Outra opção incrível é a água de casca de banana. Ferva 5 cascas de banana em 1 litro de água. Deixe esfriar e coe. Esse líquido é puro potássio. O potássio é o mineral que fortalece os caules e prepara as plantas para resistirem aos dias mais frios do inverno que está chegando. Nesses 2 dias, no final da tarde, passe com seu regador molhando generosamente as folhas e a base de todas as suas plantas com essa mistura de banana ou chorume. Você verá as folhas ficarem mais espessas e brilhantes quase de um dia para o outro. Nos dias 27 e 28 de abril, o nosso calendário pede cuidado com o transplante das mudas que estavam no berçário. Lembra daquelas mudinhas de tomate cereja
ou de couve que semeamos no início do mês. Agora elas já devem estar crescidas e apertadas nos copinhos. É hora de passá-las para o local definitivo. Existe uma lenda de que o transplante deve ser feito ao meio-dia, para que a planta tome sol logo em seguida. Isso é cruel e faz a planta murchar pelo choque térmico. A regra de ouro é transplantar sempre no final da tarde, quando o sol está fraco ou em dias muito nublados. A ilustração perfeita é a técnica do berço molhado. Faça a cova na terra, encha a cova com água e espere a terra chupar essa água. Só então retire a muda do copinho, tomando cuidado para não desmanchar o torrão de terra em volta da raiz. Coloque a muda na cova molhada e cubra suavemente. A raiz vai encontrar um ambiente úmido e macio, e a planta nem vai perceber que mudou de casa. O sucesso do transplante é a delicadeza. Chegando no dia 29 de abril, vamos fazer o último plantio express do mês. Foco nas hortaliças de inverno, que suportam bem o frio que vai chegar nos próximos meses. Alho poró e aipo. O alho poró é uma planta muito rústica e elegante. Ele cresce reto, como uma pequena torre verde e branca. Muitas pessoas erram ao plantar alho poró, deixando a semente muito na superfície. O segredo para ter aquela parte branca bem longa e suculenta, que é a mais saborosa, é plantar a muda em um buraco fundo, ou ir amontoando terra na base da planta à medida que ela cresce. Esse processo se chama amontoa. A terra impede que o sol bata no caule, deixando-o branco e muito macio para o preparo de sopas e caldos no inverno. O aipo funciona de maneira semelhante e adora um solo muito rico e sempre levemente úmido. Dedique esse dia para garantir que essas duas plantas fantásticas tenham um espaço cativo na sua horta, pois elas vão brilhar na sua cozinha nos dias mais frios do ano. Finalmente, chegamos ao dia 30 de abril. O último dia do mês não é para plantar, mas sim para avaliar e planejar. Uma horta de sucesso requer observação. Ande pelo seu cultivo. O que cresceu bem? O que não brotou? Existe um mito terrível de que o fracasso na horta é falta de talento ou dedo podre. Não existe dedo podre. Existe apenas falta de ajuste. Se as suas sementes de cenoura não nasceram, talvez os passarinhos tenham comido. Se a sua alface murchou, talvez o sol das 2 da tarde esteja muito forte naquele canto. Use este dia 30 para anotar tudo em um caderno. Limpe as ferramentas que você usou. Retire as folhas amareladas ou secas que ficaram nas plantas maiores. Essa limpeza permite que o ar circule melhor entre as folhas, prevenindo doenças. Aproveite também para verificar o estoque de sementes para o mês de maio. A jardinagem é um ciclo contínuo de aprendizado. Você terminou o mês de abril com a terra preparada, semeada e cheia de vida pulsando sob a superfície. Vamos recapitular um ponto essencial sobre o ritmo do crescimento. É muito fácil ficar ansioso nas primeiras semanas. Você planta uma semente e no dia seguinte já está olhando para a terra, esperando um broto gigante. Mas a natureza tem seu próprio relógio. A semente de cenoura, por exemplo, pode demorar até 20 dias para dar o primeiro sinal de vida acima da terra. A ilustração que eu gosto de usar é a do bambu chinês. Ele passa anos criando raízes invisíveis debaixo da terra antes de disparar para o céu. Se você revirar a terra no 10º dia, achando que a semente morreu, você vai destruir a raiz minúscula que estava prestes a nascer. A paciência não é apenas uma virtude na jardinagem, é uma ferramenta de trabalho tão importante quanto a enxada ou o regador. Controle a sua ansiedade. Mantenha a terra úmida, proteja os canteiros e confie que o processo celular está acontecendo no escuro. Outro detalhe vital para o sucesso das colheitas de outono é entender o microclima do seu próprio espaço. O calendário geral nos dá uma direção muito boa, mas o seu quintal é um mundo único. O lado leste da sua casa, que recebe o sol da manhã, vai ter uma temperatura diferente do lado oeste.
As paredes de tijolos retêm o calor do dia e o liberam durante a noite, criando zonas quentes. O vento que canaliza por um corredor pode ressecar as folhas rapidamente. A grande sacada aqui é se tornar um observador do próprio território. Coloque um termômetro simples no meio das plantas. Note as áreas onde a geada bate primeiro, se você mora no sul, e evite plantar hortaliças sensíveis ali. A jardinagem inteligente é aquela que se adapta ao pedaço de terra que você tem. Não brigue com a natureza do seu quintal. Se uma área é úmida e sombreada, não tente forçar tomates ali. Plante espinafre e veja a magia acontecer com facilidade. Por último, nunca subestime o poder de uma boa tesoura de poda limpa. Muitas plantas que semeamos agora em abril vão precisar de tutoriamento ou de beliscões nos brotos. Beliscar a ponta superior de um pé de manjericão, por exemplo, impede que ele floresça precocemente e força a planta a criar novos galhos laterais, ficando muito mais cheia e redonda, parecendo um pequeno arbusto denso. É o que chamamos de poda de formação. O erro é deixar a planta crescer reta como uma vareta fina, o que produz poucas folhas e deixa o caule fraco contra os ventos do outono. Uma poda bem feita multiplica a sua colheita por 3 ou 4. Sempre limpe sua tesoura com álcool antes de cortar plantas diferentes, para não transmitir fungos de uma para a outra. Pequenos hábitos de higiene e manutenção como esse separam uma horta amadora de uma produção abundante, que vai dar orgulho de mostrar para a família inteira. E aqui está a grande virada, o verdadeiro segredo que diferencia quem desiste de quem colhe aos montes. Não é a marca da semente e não é o tipo do vaso. O segredo de uma colheita espetacular é a consistência aliada ao tempo certo da natureza. Quando você segue o calendário de abril, respeitando o ritmo das raízes, das folhas e da lua, o sucesso deixa de ser uma questão de sorte e passa a ser uma certeza matemática e biológica. Imagine a sensação de ir até a varanda e preparar um almoço inteiro com ingredientes vivos e vibrantes que você mesmo ajudou a crescer. Nós vimos hoje as raízes profundas, as folhas de meia sombra, a proteção contra pragas e os consórcios inteligentes. Tudo o que você precisa fazer agora é começar. Muito obrigado por dedicar o seu tempo a aprender e a sujar as mãos de terra com a gente hoje. Se esse calendário de plantio de abril abriu os seus olhos, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Agora, eu quero saber de você. Qual vai ser a primeira semente que você vai colocar na terra amanhã de manhã? Conta para mim aqui nos comentários. Vamos transformar essa caixa de comentários em um grande canteiro de ideias.